Reflexão do dia 23 de maio de 2025, quinta semana da Páscoa, sexta-feira, cor litúrgica branco. Santo do dia, São João Batista Ross, presbítero do aconselhamento. Eu gosto muito quando o santo do dia não teve sua vida ceifada no sangue, assim, não foi mártir. Porque isso mostra para nós que é possível que eu seja santo, que você seja santo também, sem, sem ter que morrer, sem ter que encontrar o caminho do martírio. Lógico que todos os mártires da igreja nos traz um grande exemplo de amor a Cristo Jesus. Isso não é disso que eu estou falando. Lógico que todo o alicerce da igreja e da nossa fé tem lá no alicerce da igreja muito sangue dos nossos primeiros santos e mártires. Mas eu quero dizer que a nossa vida cotidiana, a nossa vida normal, também pode ser um caminho para a santidade. Então, São João Batista de Rossi, ele nasceu em Voltaggio, na província de Gênova, Itália, em 22 de fevereiro de 1698. Uma pessoa muito simples, simples demais. Teve que morar com um tio devido à dificuldade da sua família de sustentá-lo. Estudou filosofia no Colégio Romano dos Jesuítas, prosseguiu com êxito nos estudos e depois concluiu o seu curso de teologia com os dominicanos de Minerva, onde conquistou muitos conhecimentos teológicos que lhe foram preciosos para que mais tarde se tornasse um bom pregador, confessor de almas. Foi ordenado em 1721, aos 23 anos. Morreu dia 23 de maio de 1764, com 66 anos, após ser vencido por uma doença. E nesse tempo todo dedicou-se ao resgate de almas. Tão pobre da sua morte que não tinha dinheiro para pagar pelo funeral, que foi pago graças aos devotos que o amavam e eram gratos a ele. Foi canonizado pelo Papa Leão XIII no ano de 1881. São João Batista de Rossi, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura, nós vamos ver que o primeiro concílio de Jerusalém está se finalizando. Então, com muita alegria, Paulo Barnabé, agora também acompanhado por outros, né, o Barsabás e Silas, que eram também muito respeitados ali dentro da comunidade dos apóstolos, retornam aos pagãos com alegria de comunicar a eles que eles eram bem-vindos, né, que não precisava fazer ser cumprido nenhum preceito a não ser a fé no nosso Senhor Jesus, aceitar o batismo no Senhor e algumas recomendações doutrinais, bem leves, bem suaves, para que eles pudessem prosseguir no resgate em direção à sua salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. No responsório, Salmo 56, fala: Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Então, o nosso louvor deve ser feito entre os povos. A nossa fé deve ser praticada na rua, na casa, no cinema, no transporte, dentro do trabalho, entre os povos. E, finalmente, no Evangelho, um grande mandamento de hoje. Eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. É uma ordem de Deus. E toda ordem evangélica traz por si só uma grande bênção como consequência. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram muitos respeitados pelos irmãos. Através deles, enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos,
vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns de nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos de comum acordo em escolher alguns representantes, homens que arriscaram sua vida, e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além dessas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou alegria por causa do estímulo que trazia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 56. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Meu coração está pronto, meu Deus. Está pronto o meu coração. Vou cantar e tocar para vós. Desperta, minha alma, desperta. Despertem a harpa e a lira. Eu irei acordar a aurora. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos, dar-vos graças por entre as nações. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens a vossa verdade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória refulja na terra. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designeis, para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Isso é o que vos ordeno. Então, Deus não está nem pedindo, tá? É uma ordem para que nós nos amemos uns aos outros. E esse amor tem que começar em casa, com a família, com a esposa, com o esposo. Tem que começar com os filhos. Então, não adianta eu ser uma pessoa que me dedico ao outro e abandono a minha casa, abandono meus filhos, abandono minha esposa, abandono mãe, pai, irmãos. Então, amar um ao outro começa em casa. Agora, eu quero chamar a atenção na primeira leitura, porque esse amor também tem que ser um amor que traduza isso dentro da doutrina, que traduza isso dentro da igreja, dentro dos valores eclesiais, dos valores de relacionamento interno na igreja. Agora, a primeira leitura nos traz no versículo 24, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. A igreja fala para os pagãos, né? Então a igreja está falando. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbação com palavras que transtornaram o vosso espírito. Alguns dos nossos, quer dizer, alguns dos judeus convertidos, né? Eles não foram enviados por nós. Está vendo a importância disso? O que está escrito aqui tem na Bíblia do protestante, tem na Bíblia católica, tem na Bíblia de qualquer um que criou uma seita qualquer.
tá? E chama isso de cristianismo. Então, para ser verdadeiramente uma instituição, uma igreja de Cristo, tem que ter um envio apostólico. Eles não foram enviados por nós. Um bispo, um padre, um presbítero foi enviado. Este envio, ele segue a tradição apostólica, um após outro, tá? Assim como os 12 apóstolos, saiu Judas Iscariote. Então, um outro foi instituído, empossado, e assim os apóstolos iam evangelizando e colocando a mão sobre a cabeça dos presbíteros e também doando, entregando munos apostólico, munos, uma palavra que deriva de grande autoridade vinda de quem pode conceder autoridade, no caso o Espírito Santo, o próprio Cristo Jesus, o próprio Deus doador de todos os dons, que pelos apóstolos. Então, Deus não, ele quis seguir um caminho apostólico, ele desejou isso. Ele desejou isso. Então, nesse caminho apostólico, até os dias de hoje, cada bispo, cada sacerdote, cada diácono recebe, então, dentro do magistério com o magistério da igreja, cada presbítero recebe um, uma imposição, uma investida apostólica que tem essa derivação do munus e, por isso, na autoridade da Santa Igreja, em nome de Jesus, pode exercer as suas funções. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações, com ensinamentos diferentes, com palavras que transtornaram o vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então, daqui, que possamos cumprir o que está escrito no Salmo: vou louvar o Senhor entre os povos. Mas sabemos que até para o louvor ao nosso Deus existe um caminho, existe uma orientação de como fazê-lo. Aí sim, sabemos que, agora de tudo isso, que possamos cumprir a ordem que o Senhor nos dá. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque muitos pegam o mandamento do Senhor e torna a vida daquele que segue a igreja peso. Não pode. Isso não é amar o irmão, isso é matar o irmão. Este é o meu mandamento: amai-vos, acolhei, preparai, promovei, incluí. Isso é o meu mandamento, né? Amar-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o nosso exemplo de amor é o amor de Jesus Cristo para com a igreja. Quem viveu isso intensamente foi São João Batista de Rossi, o santo de hoje. Ele foi capaz de amar o próximo além de, além de si mesmo. Lógico que ele amava a si mesmo, mas neste amor a Deus, ele dedicou-se inteiramente ao próximo, aquele que sofre, aquele doente, aquele que tem uma alma perdida na conversão, na busca de salvação. Então, viver esse mandamento do Senhor é algo possível para cada um de nós. Amar o próximo, né? Isso é uma ordem que o Senhor está dando, porque ao cumprirmos a ordem do Senhor, nós libertamos também a nossa alma, o nosso espírito, para a salvação no dia da nossa morte. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar, e a reflexão do dia tem por finalidade, por ser um programa diário, de trazer justamente essas reflexões, esse estudo bíblico, na primeira leitura, na segunda, quando tem do Salmo, do Santo Evangelho, né, revelando para nós os mistérios, o que está por trás desta liturgia. E hoje a igreja nos convoca a cumprirmos a ordem do Senhor e também ficarmos atentos, né? Tudo que vem da igreja vem dos apóstolos. Então, nós estamos na igreja de Jesus Cristo, nós estamos no poder, na unção apostólica, nós estamos unidos em Jesus Cristo e por isso temos o dever de cumprir a ordem do Senhor
e ser um bom cristão em Jesus Cristo, amando os nossos irmãos. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.